Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí no nosso webinar. Bom, sou o Felipe Tomazini, sou gerente de produtos aqui na Repom, cuido de todo o pagamento de frete da empresa. Estou aqui já há quase 8 anos, sempre trabalhando com pagamento de frete. E estamos fazendo aqui para vocês todos os pontos na mudança das novas regras de emissão de CIOT da NTT. Okay? Então, espero que todos tenham uma boa experiência. O microfone de vocês está no mudo, para que, como a gente já chegou nos 200 pessoas conectadas, então eu coloquei no mudo. Então, todas as perguntas serão bem-vindas. Tem uma caixa de perguntas aí no aplicativo, né, da web. Vocês podem fazer as perguntas e tentarei responder o máximo de perguntas possíveis durante o nosso webinar. Então, a gente tem 1 hora reservada, então, se quiser extrapolar, a gente extrapola. E divirtam-se. Então, vou fazer o máximo possível aqui, trazer informações relevantes, trazer as novidades que estão acontecendo, para que todos fiquem antenados e conectados com tudo que está acontecendo nesse mercado de pagamento de terceiros, né? E principalmente da agência de transportes, que é a NTT. Tá bom? Bom, começando, a gente vai falar especificamente sobre as mudanças da Resolução 3658, né, de 2011, que é a resolução que regulamenta a emissão de CIOT e o pagamento homologado da NTT. Então, um briefing, essa resolução faz parte da Lei 11.442, né, do 5º artigo, e ela extingue a carta frete e homologa o meio de pagamento homologado para a contratação de TAC e equiparados, né? Então, hoje, atualmente, temos a obrigatoriedade de emissão de CIOT para esse público, né, para esses contratados que têm até 6 veículos, e a NTT vem promovendo algumas mudanças, né? Essas mudanças são em caráter de ajudar a regulamentar o mercado, né? Vem em caráter de ajudar a operação de todo mundo, para que atenda tanto as pessoas que pagam frete e as pessoas que recebem o frete. E assim, nosso país avançar ainda mais. Bom, o que vem de novo aí? Né? O que a gente pode esperar de novo com essa regulamentação da NTT? Então, primeiro ponto, o objetivo da NTT é emitir CIOT para todos. Então, o que é isso? Atualmente, a gente só emite CIOT, né? Assim, a obrigatoriedade é de emissão de CIOT para até 3 contratados, né? Até 3 veículos por contratado, que é o TAC e o equiparado. Agora, com a aplicação dessa nova regra, o CIOT está para todo mundo. Então, para o ETC, CTC, TAC e o TAC equiparado. Então, a primeira mudança significativa é essa. A segunda mudança que vem com essas novas regras é em relação ao controle e uma espécie de validação de piso mínimo do frete, com a tabela que entra em vigor junto com a tabela mínima de frete. Ou seja, a emissão de CIOT daqui para frente será para todos os contratados, né, indiferente do seu tamanho e sua classificação, e com o fim de validar o piso mínimo do frete. Então, são as duas grandes mudanças. Para que essas mudanças sejam concretas, para que sejam efetivas, a NTT está exigindo novas informações para que seja preciso o cálculo da tabela mínima de frete. Então, quais são as informações para que isso aconteça? Primeiro, que é o CEP de origem e destino. Então, precisamos passar a enviar para a NTT, né, a origem, o CEP de origem, o CEP de destino, da onde a carga está se transportando, onde ela sai e para onde ela vai. Outra informação importante é a distância, que a quilometragem da origem e destino da carga. Então, obviamente, com o CEP, depende do percurso que vai ser executada essa carga, a distância pode mudar, em quilometragem, claro. Outro fator importante é o tipo da carga, e isso está muito alinhado à tabela mínima de frete. Então, com esse conjunto de 3 informações, a NTT vai validar
mais as informações que já mandamos hoje, né, de RNTRC, qual a placa do veículo, quem é o RNTRC do contratado do PET, e por aí vai. Soma-se tudo para que a NTT valide a emissão do CIOT. Tem muita gente me perguntando se, o contrato de frete vai ser emitido sem o CIOT, eu posso emitir só o contrato, não emitir o CIOT? A sugestão, a recomendação da NTT é que todo o contrato de frete seja emitido com um CIOT, ou seja, não teremos para onde recorrer, né, se as informações todas não forem enviadas e validadas pela NTT. Então, todo o trabalho de validação e autenticação dessa viagem, que é o CIOT, fica a cargo da NTT. Nós, IPEFs, seremos o prestador de serviço, né, do fluxo funcional do trabalho, a integração com a NTT e o meio de pagamento. E a NTT é responsável em carimbar lá o CIOT para a gente. E daí, evoluindo, a plataforma da Repom já está pronta, né, para receber os nossos clientes e os novos clientes. Então, a primeira entrada da lei, a primeira data combinada e pedida pela NTT, né, orientada pela NTT, foi 20/7, né, 20 de julho que passou. Na semana que isso ia acontecer em implantação, a NTT postergou isso em 40 dias. Ou seja, por volta do dia 28 de agosto, passa a valer essas novas regras. Ou seja, com essas novas regras vigentes, será impossível emitir CIOT para quem não se adequou. Ou seja, todos os clientes que emitem pagamento no MyPath deverão estar adequados a essas novas regras para que tenham o seu CIOT e que sua operação esteja regulada, seja bem regulada e compliance. A gente, nos últimos tempos, né, desde lá de julho, nós começamos a trabalhar em cima de perguntas e respostas, né, de perguntas e dúvidas dos nossos clientes. Então, a gente começou a catalogar, né, todas as dúvidas dos clientes, dos nossos próprios funcionários, das dúvidas que chegam no nosso call center, dos nossos parceiros de negócio, e nós tabulamos as principais dúvidas que eu vou trazer para vocês. Se a dúvida que vocês tiverem não estiver aqui na nossa apresentação, por favor, pode mandar aí no perguntas e respostas, na caixinha de perguntas, que eu vou responder com certeza, tá bom? Então, primeiro eu vou passar essas daqui, e aí a gente abre o fórum para discutir quais são as dúvidas que tem, né, enviadas por vocês, e trocar ideias sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Bom, a geração do CIOT se aplica para entregas dentro da mesma cidade, independente do perfil do contratado? Então, a resposta é sim, né? O CIOT é obrigatório para todo contrato de frete emitido, indiferente se a origem e destino é intramunicipal, intraestadual, intermunicipal ou interestadual. Então, toda a operação de contratação de terceiro, indiferente o tamanho do terceiro que vocês estão contratando, tem que emitir um CIOT. A única operação que se extingue é a frota própria, ou seja, o TCP, né, transportador de carga própria. Então, se eu tenho uma indústria e tenho meus caminhões, eu não preciso emitir um CIOT para mim. Mas se eu tenho uma indústria, uma transportadora, que eu contrato um frete terceiro, eu teria que emitir o CIOT com certeza. Outro ponto que apareceu bastante é para regiões portuárias, como funcionará a tabela para container, considerando que as operações de container não constam na tabela. Essa última tabela que saiu, ela já passava a contemplar a carga containerizada, ok? Sendo ela normal, entre aspas, sendo ela perigosa. Então, a emissão do CIOT estará baseada na tabela mínima de frete. Então, para cargas de container, para operações que atendem regiões portuárias ou cargas que dependem de container, deverão emitir CIOT, né, com as regras da tabela de frete. A geração de CIOT na relação contratante, né, entre clientes indústrias e contratado ETC terá a obrigatoriedade da emissão do CIOT? A resposta é sim, né? Então, a partir da entrada das novas regras de emissão de CIOT, que todos estão chamando como CIOT para todos,
emissão, né, do código do CIOT é obrigatório para todo mundo, indiferente se é um ETC ou é um TAC. Ok? Mais uma vez, e reforçando, pode ser um ETC até 3 veículos ou acima de 3 veículos. O CIOT é obrigatório para todo mundo. E aí vem outra pergunta de clientes que contratam os agregados, né? Então, caso eu pague o agregado quinzenalmente, terei que gerar CIOT para tudo? Sim. Então, o CIOT deverá ser gerado a cada emissão de contrato de FET, ok? Ainda não tem um posicionamento sobre o CIOT agregado, que é aquele CIOT que a gente emite ele com uma data de vigência, né? Uma data que é combinada lá com o agregado de vocês. Então, não existe nada ainda escrito sobre isso. Com certeza, nos próximos dias, a gente deve soltar alguma atualização no texto. Mas é obrigatório a emissão do CIOT por operação. Ok? Então, mais uma dúvida aí. Alguém no chat me perguntou se o CIOT agregado continua. Ou, como fica a emissão para o TAC agregado com entregas diárias, um por dia? É emissão por operação. Ok? É no mesmo tocada da emissão do CIOT agregado. Então, a ideia é que cada operação de transporte ela seja emitido um CIOT, um contrato de viagem, ok? Vamos para a próxima. Como vai funcionar a emissão de CIOT para os ETCs, né, PJs, com mais de 4 veículos? Como eu disse nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores, é obrigatório. Então, passa a ser obrigatório a emissão de 100% da contratação de terceiros. Então, não tem mais aquela segmentação de até 3 veículos. A emissão de CIOT é para todos. Ok? Transportadoras poderão utilizar o CIOT agregado? Como eu disse um pouquinho atrás, ainda não tem uma definição de como funcionará o CIOT agregado. Né? É muito por conta da formação do piso mínimo de frete. Então, acho que nas próximas semanas a gente vai ter alguma definição mais direcionada da NTT e a gente pode abrir mais um fórum aqui para discutir sobre o CIOT agregado. Eu acho que vai ser bem legal. Uma outra pergunta que veio da base dos nossos clientes, né? A Repom está preparada para as mudanças previstas? Temos como proceder com testes já ou antes do dia 20? Sim, a Repom está preparada. Já está preparada desde a semana da primeira onda, né? Vamos chamar assim. Continuamos preparados. Nesse momento, a gente está fazendo mais melhorias para entregar uma melhor experiência aos nossos clientes, mais performático, uma experiência bem mais legal. Os nossos clientes que operam integrados terão uma pequena alteração em suas integrações. Estamos tocando isso com as software houses e com os clientes que têm os sistemas próprios, estamos tocando direto isso com eles. Para os nossos clientes que operam via site, nós estamos já adequamos a nossa plataforma. E aí, na semana que for implantar isso, a gente vai soltar um comunicado para essa base de clientes com um manual explicando como preencher esses novos campos que estarão disponíveis no nosso site. Então, podem ficar tranquilos. Nossa plataforma já está 100% operacional para atender essas novas regras. E os clientes integrados já estamos trabalhando numa frente de trabalho. Para os clientes que estão aqui, que são integrados da gente, que não foram acionados ainda, podem procurar, né, o seu executivo de vendas, executivo de relacionamento, e aí eles direcionarão para a equipe de integração da Repom. E para os clientes do site, fiquem tranquilos que para vocês todo o trabalho de alterações nós já fizemos aqui e entregaremos na data da efetivação das novas regras. Tá bom? Outra pergunta que chegou bastante aqui é como vai funcionar a questão do mínimo da tabela em relação ao tipo da carga. Então, para todos que tiveram a oportunidade já de analisar essa última tabela de FET, ela veio
com 3 tipos de cargas a mais, né? Com isso, o CIOT ele vai validar, né, o tipo da carga, a distância e o frete mínimo que foi estabelecido. Qualquer divergência dessa, a NTT vai recusar a emissão do CIOT, né? Então, é extremamente importante que os dados preenchidos, os dados imputados na emissão da viagem, sejam fidedignos ao pagamento e está relacionado às novas regras da tabela mínima, para que não tenha problemas na emissão do CIOT. E daí, muita gente perguntando aqui para a gente quais são os tipos de carga que a NTT está estipulando e por aí vai. Os tipos de carga estão extremamente alinhados com a tabela mínima de frete. Então lá tem carga geral perigosa, carga líquida a granel, carga líquida perigosa a granel, carga sólida a granel, carga sólida perigosa a granel, carga frigorificada perigosa, carga neogranel, carga containerizada e carga containerizada perigosa. Ou seja, são cargas que vocês já estão habituados a trabalhar, já estão no dia a dia de vocês, principalmente na emissão dos documentos fiscais eletrônicos. Então, vocês já têm esses tipos de carga na plataforma de vocês. Para quem não tem ainda, né, nosso time de integração está orientando em como fazer a configuração disso nos sistemas, RPs e TMS de vocês. Então, tudo isso está no nosso manual de integração. Para quem contrata somente cavalo mecânico e a carreta da empresa, tem uma preocupação em interferir na tabela mínima. Então, nessa nova tabela de frete, ela já está contemplando regras específicas só para quem contrata o veículo trator. Então, para que não haja problema, vocês, contratantes de frete, deverão aplicar as regras da tabela mínima de contratação de cavalo para o contrato de frete e, consequentemente, para a emissão do CIOT que a gente vai fazer aqui através da Repom. Tá? Então, vejam, até agora, basicamente, todas as dúvidas que chegaram aqui, a maioria das dúvidas que chegaram aqui, está relacionada à tabela mínima de frete. Então, o CIOT ele está vindo para isso, para ajudar a gente regularizar o mercado, né? A gente regularizar o mercado, e a IPF, né, que são as instituições de pagamento eletrônico de frete, são o meio do caminho para que essa fiscalização eletrônica e física aconteça, tá bom? Então, tem mais outra pergunta aqui, né? Chegou algumas perguntas inusitadas. Alguns embarcadores com liminar para trabalhar fora da tabela mínima. Neste caso, vai conseguir seguir com o CIOT? Olha, nós desconhecemos esse ponto, assim. Se existe alguma liminar, confesso que eu desconheço. Né? Eu ainda não vi nenhuma, não li, não vi nenhuma. Então, por conta disso, prefiro não emitir opiniões nesse momento. Quando eu tiver acesso a alguma liminar dessa, fica mais fácil de eu estudar e analisar para poder dar uma resposta para vocês. Outra pergunta que apareceu bastante: preste serviço para o embarcador. Ele vai ter que gerar CIOT para contratar meu serviço e depois vou ter que gerar um CIOT para o meu terceiro? Essa pergunta, pessoal, apareceu bastante. Resumo da obra: o CIOT poderá ser emitido ou gerado tanto pelo embarcador ou pelo transportador. Um exemplo: se é um embarcador que é cliente da Repom, que já emite o CIOT, a transportadora que for contratada não precisa emitir o CIOT. O mesmo exemplo vale para uma transportadora que é cliente da Repom, que o embarcador não é. Então, a transportadora vai lá, emite o CIOT e valida e autentica aquela contratação e pagamento de frete. Então, a regra tem que ter um CIOT na contratação. Outra pergunta que apareceu aqui também bastante, né, tanto interna quanto os nossos clientes: se ao bloquear a emissão do CIOT, onde o valor de frete não estiver de acordo com o valor da tabela de frete mínimo, o contrato também será bloqueado? Direção da NTT, por recomendação da NTT, esse contrato de frete não deverá ser emitido. Então, o melhor dos mundos é que toda a contratação, o RNTRC seja válido, o caminhão, a placa, né, o trator ou
a carreta esteja compliance de contratação. Então, de acordo com o ANTT, não é melhor das práticas emitir um pagamento se não tiver um CIOT. Das perguntas que nós conseguimos catalogar no mercado, né, dos nossos clientes, funcionários, parceiros, eu passei por todas. Então agora vamos abrir o fórum aqui para tirar as dúvidas, principais dúvidas de vocês. Então, primeira pergunta aqui do Lucas Zomer. Após o término da sessão, vai estar disponível a gravação? Nós vamos trabalhar aqui para que a gente coloque todo o webinar no YouTube. Ok, Lucas? Então, vamos trabalhar aqui para que no nosso canal do YouTube a gente coloque esse webinar aqui completão para vocês conseguirem ter um material de apoio no dia a dia, consultar, tirar dúvidas do material, beleza? Tem uma pergunta aqui do Cleiton Santos, que é o seguinte: gostaria de saber de como fica a regra para manifestos de carga que é feito por motoboy. Cleiton, motoboy não se enquadra na emissão de CIOT. Por enquanto, são contratações de veículos pesados, que tenham um RNTRC, ok? Tem uma outra pergunta aqui do Gilberto, que é: minha empresa de transportes tem 3 veículos próprios. Temos que emitir o CIOT para esses veículos, sendo que os motoristas são CLT? Não, Gilberto, não precisa. Para veículos próprios, você não precisa emitir um CIOT. O CIOT só deve ser emitido para contratação de terceiros, ou seja, você vai contratar uma quarta figura de transporte na sua empresa, né? Por exemplo, um motorista autônomo, um TAC, você precisa emitir esse CIOT para ele, ok? Outra pergunta do Gilberto é sobre a emissão de CIOT para carga fracionada. Então, a carga fracionada fica fora dessas regras. Então, não é preciso emitir um CIOT para uma carga fracionada. Ou seja, uma carga fracionada vai produtos e entregas de N embarcadores, N donos de produto. Então, quando o caminhão é fracionado para diversos embarcadores, não precisa emitir um CIOT. Uma pergunta do José Alves. Boa tarde. Apesar de ser para todo tipo de transportador, o CIOT será obrigatório apenas para carga lotação? Sim, José. Somente para carga lotação. Uma outra pergunta relevante da Ana Paula Mascarella. Essas informações serão disponibilizadas para a NTT através das empresas PEPs? Então, Ana, sua pergunta é sobre as novas informações para a emissão de CIOT, que é o CEP origem e destino, a distância percorrida em quilômetros e o tipo da carga. Sim, essas informações deverão ser enviadas para nós, IPEFs, e com a nossa integração com a NTT, a gente vai emitir o CIOT para vocês. Outra pergunta do Robson Casemiro. O CIOT gratuito será extinto? Não será extinto, Robson. Vocês continuarão tendo o CIOT gratuito. Uma outra pergunta aqui do Rude. A apresentação será compartilhada? Sim, compartilharemos a apresentação com todos. Então, no final da apresentação, pegaremos o e-mail que todo mundo cadastrou e a gente envia para vocês através aqui dos servidores de e-mails da Recon, do nosso time de marketing que está conduzindo todo esse processo. O Sidney fez uma pergunta seguinte: tem uma transportadora e emito o CTE. Nesse caso, para carregamento com a minha frota própria, precisará de emitir o CIOT? Como eu respondi um pouquinho antes, Sidney, para você transportar a sua frota própria, não é preciso você ter um CIOT, ok? Outra pergunta da Ana Paula Mascarello. O CIOT que é aberto por período pode abranger todos os contratos que forem emitidos? Isso se trata, Ana Paula, do CIOT agregado. Então, como ainda não tem uma decisão, um direcionamento sobre o CIOT agregado, até agora a determinação é que cada viagem, cada operação seja emitido um CIOT ou um contrato de frete. Ok? Então, se você emitir um por dia, uma operação por dia, você vai, teoricamente, ter que emitir um contrato por dia e, consequentemente, um CIOT por dia. Então, está vindo muitas perguntas sobre emitir CIOT para frota. Então, mais uma vez, não precisa emitir CIOT para frota própria, só para contratação de terceiros. Tá? Não vou ficar citando o nome de todo mundo que fez a mesma pergunta, mas aqui eu rolei aqui a maioria das perguntas, tem muita pergunta com esse contexto.
ok? Então, frota própria, se você carrega com a sua frota própria, você não precisa emitir um CIOT. Mais uma vez, bastante perguntas também, pessoal, sobre se é obrigatório emitir o CIOT para ETCs com mais de 4 veículos. Sim, toda a contratação agora deverá ser emitido CIOT, ou seja, CIOT para todos, é ao pé da letra. Então, o ETC de vocês pode ter 1 ou 1.000 veículos, vocês deverão emitir CIOT para todos. Tem uma pergunta aqui do seguinte: a não emissão do CIOT será bloqueado a emissão de CTE e MDFE? Olha, eu não tenho essas informações da Cefaz, mas no fluxo de emissão, geralmente o CTE é emitido primeiro, né, depois o contrato de frete. Ou seja, então, na teoria, o CTE será emitido normalmente, para a emissão do contrato de frete. E daí, o que está se falando muito é a emissão do MDFE. Hoje já existe um campo da MDFE para que seja imputado a informação do CIOT. Há 3 ou 4 semanas atrás, o MDFE passou a validar o RDRC, né, do emissor do CIOT, do emissor do documento, perdão. Então, acredito eu que é possível, no futuro, a Cefaz bloquear o MDFE se não tiver um CIOT válido, ok? Então, isso não existe nada escrito ainda, então é muito mais uma crença aqui do Felipe Tomazini que está falando para vocês, ok? Estou vendo bastante perguntas aqui de clientes que perguntando quando a Repom vai entrar em contato para falar de alterações sistêmicas e por aí vai. A gente, assim, no final de junho, nós mandamos um comunicado à nossa base inteira de clientes, dizendo quais são as mudanças que deveriam ser feitas. E por aí vai. No começo de julho, a gente fez follow-up com todos os clientes que nós tínhamos contato, né, higienizado, por aí vai. Pelo que eu estou lendo aqui, talvez tenha faltado algum cliente. Então, tem meu compromisso aqui com vocês, que a gente vai fazer mais uma vez uma rodada de contatos com todos os nossos clientes. Outras perguntas que chegaram aqui, pessoal, é que os novos clientes da Repom, né, basicamente os clientes que entraram esse ano, eles estão na nova plataforma de pagamento da Repom, ok? Nesse momento, nós estamos trabalhando para migrar todos os clientes para essa nova plataforma, né? E a pergunta foi, quem não está na nova plataforma da Repom terão os mesmos benefícios? Sim, né? Indiferente de qual plataforma de pagamento vocês estão operando, todas as duas terão essas alterações, já estão com essas alterações prontas. Então, diferente se é na plataforma mais atual ou na mais convencional, que a maioria dos clientes estão ainda, as duas estão adequadas a emitirem CIOT com as novas regras, tá bom? Então, fiquem tranquilos, a gente trabalhou aqui para atender todos os clientes, indiferente de qual plataforma vocês estão implantados. Tem uma pergunta aqui de um grande amigo meu, Rogério Luiz da Silva. Com eventual queda de inconstitucionalidade da tabela de preço mínimo de frete da NTT, acha que a obrigatoriedade de CIOT para todas as contratações de terceiros será obrigatória a emissão do CIOT? Rogerinho, primeiro um abraço. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Tá? É difícil falar, né, se a tabela fica em pé ou não, né? Para julgar isso. Mas, na minha opinião, de tudo que eu tenho lido, né, todos os fóruns da NTT que eu tenho participado, o sorte para todos vai acontecer. Né? Então, são todos os indícios que o mercado tem apontado. A própria NTT tem no site da NTT, acho que eu acabei mandando esse link para todos os nossos clientes, sai comunicados quase que semanalmente lá, com carimbo oficial da NTT falando sobre isso.
Então, todas as informações que eu tenho capturado lá e todos os fóruns que eu tenho participado de audiências públicas está direcionado para que o Sorte para Todos vai acontecer. Outra pergunta, assim, que aconteceu bastante aqui, se haverá novos adiamentos da implantação dessa regra. Bom, é difícil falar, né? Assim, eu acredito que não. Né? Eu tenho lido muita coisa, como eu disse um pouquinho atrás. Eu acredito que a NTT está bastante motivada em continuar dando mais agilidade no mercado, desburocratização, que é uma onda do governo. Então, eu acredito que isso vai acontecer e não terá nova postergação. Tá? Esses são os indícios que eu tenho capturado e informações que têm saído na mídia e, inclusive, no portal da NTT. Okay? Outras perguntas que aconteceram bastante aqui. Qual é a data? 28/8. Então, daqui exatos 20 dias, essas novas regras serão implantadas. Outras perguntas aqui que estão sendo recorrentes, aonde que estão o embasamento jurídico, onde estão essas informações? Bom, pessoal, todas as informações estão no site da NTT, né? Tanto o novo texto que vai começar, as novas regras que vão começar a valer, todo o resultado da audiência pública, todas as contribuições do mercado, né, das entidades de classe, das IPFs, de todo mundo, está todo no site da NTT. Então, o que a gente pode fazer, quando a gente enviar esse material para vocês, a nossa turma de marketing manda o link também para vocês baixarem todos os documentos lá e terem acesso a essa documentação. Tem outras perguntas que são muito semelhantes sobre a emissão do CIOT do embarcador ou do transportador. No contexto geral, a pergunta é, eu sou uma transportadora, o embarcador que me contrata não emite CIOT e hoje eu emito CIOT para ele. O que vai acontecer com isso? Né? Esse é o geral da pergunta, e de várias perguntas, tentando concentrar numa pergunta só. Bom, hoje, para legitimidade da contratação, tem que ter um CIOT. Ou seja, se o seu embarcador não emite, você emite, tudo bem. Pode continuar dessa forma, mas tem que ter um CIOT para ser emitido. Ok? Para os embarcadores que querem emitir seu CIOT, se eles emitirem o CIOT da contratação, a transportadora não precisa emitir o CIOT dela. E daí o embarcador emite o CIOT e valida isso na contratação inteira. Tudo bem? Tem outro tanto de perguntas que é o seguinte. Eu enviei todas as informações corretas, mas enviei o valor do frete abaixo da tabela mínima de frete. O que a NTT vai fazer? Ela vai recusar a emissão do CIOT. Então, resumo, essas novas regras são, de fato, para também validar a tabela mínima de frete. Então, com isso, se o valor mínimo não for cumprido de acordo com a tabela mínima, o CIOT não será emitido. Outras várias perguntas, se a apresentação e o vídeo estarão disponíveis, sim. Né? A nossa equipe de marketing vai colocar esse vídeo no YouTube. E a apresentação, a gente vai pegar o e-mail de todo mundo e iremos enviar. Então, pegaremos todos os contatos, e-mails de vocês. Fiquem espertos nos e-mails que vocês cadastraram, receberão essa apresentação nesse e-mail específico, ok? E aí, acho que também a gente pode mandar isso para a base de clientes, né? Todos os clientes que a gente tem os contatos aqui no nosso CRM, a gente também vai mandar para eles. A turma de marketing falando que sim. A turma de marketing está uma pessoa aqui na minha frente. Aqui um outro amigão meu, seu Bacarim, perguntando se a cooperativa precisa emitir CIOT para seus cooperados. Sim, precisa emitir CIOT. Não foge da regra também. Uma pergunta pertinente aqui, que também apareceu com meio que parecida. Primeira pergunta imputando as informações de CEP e origem, CEP destino,
A quilometragem será preenchida automaticamente? Não. Por que não? Porque para você para as malhas do Brasil tem diversas opções de vocês chegarem no mesmo destino. Então, um exemplo, né? Nós estamos aqui em Alphaville, em São Paulo, e eu quero ir para Campinas, por exemplo. Então, eu tenho várias opções, né? As mais comuns é Anguera e Bandeirantes. Então, cada uma tem uma distância a ser percorrida. Então, por conta disso, a gente está pedindo para que vocês enviem a quilometragem que vocês percorrerão, ok? Porque a gente não vai saber se você vai pela Anguera ou pela Bandeirantes, que foi o seu combinado aí com o seu contratado. Essa é uma pergunta. Outra pergunta que apareceu bastante aqui é sobre o meio de pagamento. Então, no geral, a pergunta é o seguinte: como fica o pagamento dos ETCs? Deverão seguir o mesmo fluxo do TAC por meio eletrônico? É recomendado que sim, ok? Então, todas as IPFs, né, inclusive a Repom, está apta a fazer o pagamento tanto do seu ETC quanto do seu TAC. Então, o melhor dos mundos é que todo o pagamento seja concentrado junto à emissão do CIOT, né, que a gente chama de contrato de frete. Uma outra pergunta que vem aqui bastante é: precisamos pagar frete mínimo mesmo contratando uma empresa do grupo? Sim, precisa emitir CIOT e a tabela mínima de frete, mesmo se a empresa sendo terceira do grupo. Outra pergunta que veio bastante aqui é sobre as despesas que o pagador do frete tem, serão contempladas na tabela mínima de frete. A engenharia que foi construída a tabela mínima, ela contempla os gastos, né, do transportador, do motorista, do contratado. Então, entende-se que essa tabela mínima de frete já está contemplando todos os gastos, ok? Então, quando se fala de frete mínimo, essa tabela está contemplada, né, foi feita uma engenharia pela Exalc, e isso, as tarifas todas, né, de gestão de risco, cartões, entre outros, já estão contemplados. Com bastante perguntas sobre frota própria, se é a obrigatoriedade de CIOT. Como eu falei, não tem necessidade de CIOT próprio na tabela para frete com frota própria, é somente para a contratação de terceiros. Outras perguntas sobre a emissão de CIOT no site gratuito. Como eu disse, a plataforma continua operacional, então vai continuar atendendo os clientes que queiram operar com o CIOT gratuito, ok? Mas vale lembrar que é importante pagar por meio homologado, né? E se o pagamento for feito por cartão crédito, por exemplo, continua fora do compliance, dizer assim. Então, não adianta só emitir o CIOT. O pagamento tem que ser feito pelo meio homologado. Outras perguntas que aconteceram aqui o CIOT substituirá quais documentos? O CIOT não substitui nenhum documento, ok? Ou seja, continuar sendo emitido o CPE, o contrato de frete com o CIOT e o MDFE, né? No caso de operações intramunicipais, a nota fiscal de serviço deverá ser emitida. Então, o CIOT não substitui ninguém. Estou vendo aqui todas as perguntas, que no geral nós já passamos por boa parte delas, né? Vou falar que respondemos a maioria. Muitas das perguntas falando sobre o CIOT gratuito, muitas das perguntas falando sobre frota, CIOT para frota, contratação de terceiros, ETC, se é obrigatório ou não a emissão, e por aí vai. Então, acredito que a gente tenha passado por todas. A gente vai consolidar esse material aqui todas as perguntas que vocês enviaram, iremos exportar, né, vamos trabalhar em ter respostas para todas. Então, se o e-mail de vocês estiverem corretos, a gente devolve
as respostas para todos, ou a gente faz um material e coloca no YouTube, sei lá, a gente pode combinar aqui no nosso marketing uma coisa legal de pegar todas as perguntas, fazer uns insights assim, de respostas e colocar no nosso canal. Então, queria agradecer aí a todos, a presença de todos aqui que estiveram nessa 1 hora com a gente. Foi muito legal, acho que eu aprendi muito mais do que compartilhei. Então, muito obrigado por todos estarem aqui. Então, para reforçar, todo esse material a gente vai disponibilizar pelos nossos canais digitais, né? O vídeo iremos colocar no canal do YouTube, vamos pegar essas perguntas aqui, tabular elas e ter um material único da Repom para responder sobre essas perguntas. Acho uma coisa extremamente legal. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Prazer estar aqui. Entre em contato com a gente, para os nossos clientes, muito obrigado por ter participado. Para vocês que ainda não são nossos clientes, está um convite aí de virarem. E tamo junto, ok? Um abraço a todos, bom resto de semana e fiquem em paz. Até logo e muito obrigado novamente.